Estamos de volta com o programa Conexão Vestibular. Aqui você acompanha tudo o que acontece no vestibular segundo semestre 2015 da PUC Minas. Agora são 3 horas em ponto. E nesse bloco vamos falar de um assunto que tem sido pauta nos últimos meses. A água, que nesse caso inclui a crise hídrica e o consumo consciente. O Brasil é um país conhecido pela abundância desse recurso. São imensas bacias hidrográficas, rios e nascentes que sempre deram a sensação de uma estabilidade para a população. Mas nos últimos anos, as mudanças climáticas alteraram principalmente a quantidade de chuvas, o que prejudicou os abastecimentos dessas fontes. Além desta falta, o mau uso da água pelo homem também foi decisivo para o cenário de crise hídrica. A mídia vem notificando problemas com os recursos hídricos há muito tempo, mas desde o ano passado o assunto ganhou grande destaque, principalmente na região sudeste. O Cantareira, maior fornecedor de água para o estado de São Paulo, viu seu nível cair drasticamente. Aqui em Minas Gerais, a nascente do Rio São Francisco secou. E as pessoas, será que elas estão preparadas para viver sem água? É isso que você pode responder nas redes sociais da PUC Minas. Não é, Rafa? Com certeza, Aline. Nós perguntamos lá nas redes sociais, o que você faria se ficasse sem água hoje? Então, entra lá no nosso Facebook, facebook.com/PUCTVMinas e no nosso Twitter, @PUCTVMinas. Fala aqui pra gente que daqui a pouco eu vou ler as respostas. Então, gente, entra lá nas nossas páginas e responde tudo direitinho para a gente poder conferir as respostas aqui, né, Rafa? Toda essa conversa sobre água e crise hídrica nos leva a pensar na origem da falta d'água. Quando começou os problemas? Onde surgiu esses focos de preocupação? Quais são as previsões para o futuro da água no mundo? A ONU prevê que em 2050, mais de 45% da população mundial não poderá contar com a porção mínima individual de água para as necessidades básicas. Estatísticas projetam uma situação de caos em pouco mais de 40 anos. A seca em São Paulo foi uma das mais graves já registradas. Segundo dados do Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, esta foi a temporada com menos chuvas nos últimos 45 anos. É o 13º ano mais seco desde 1934, quando começaram a fazer as medições. 2 estações chuvosas irregulares, justamente a de 2012, 2013 e 2013, 2014, e especialmente os meses de dezembro e janeiro com chuvas abaixo da média. Foi isso que refletiu na ausência de chuva e também nos níveis tanto dos reservatórios como dos rios aqui na região. Então, quando esses meses eles não têm um comportamento ideal, chuvosos nessa época do ano, no verão, então isso reflete no restante do ano. Nós temos previsões que chuva dentro da normalidade para o mês de novembro e também dezembro. Então, o maior problema é que, como são estações irregulares e a gente está com os níveis dos rios e reservatórios muito baixos, então a gente precisa de uma chuva bem acima da média para poder trazer esse nível para uma situação, vamos dizer assim, ideal. A estiagem está mostrando um dos seus lados mais trágicos. Por causa da falta de chuvas, nascentes, córregos e rios estão secando. A nascente do Rio São Francisco, situada no Parque Nacional da Serra da Canastra, secou pela primeira vez na história. As variações climáticas também são uma preocupação pela vida na Terra. Segundo o relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, 2013 foi o 6º ano mais quente da história. A temperatura média da superfície do oceano e da Terra foi de 14,5 graus Celsius, 0,50 maior que a média registrada entre 1961 e 1990. O planeta caminha atualmente para um aumento de pelo menos 4 graus Celsius, até 2100 na comparação com o nível da era pré-industrial. Outro problema global é o crescimento da população, o que pode elevar o consumo de água e energia elétrica. A ONU prevê que, se o descaso com os recursos hídricos continuar, metade da população mundial
não terá acesso à água limpa a partir de 2025. Estas consequências climáticas devem-se, em parte, ao efeito estufa. Esses gases são os processos industriais, processo de queima de combustíveis, processo de queima de florestas, né? São esses processos que fazem aumentar a concentração de gases de efeito estufa. Então, o que se tem noção hoje é que para a redução da emissão desses gases, há que haver um comprometimento de países, os países mais ricos do planeta, para que sejam estabelecidos acordos de diminuição desses gases. Nós vamos voltar ao campus Coração Eucarístico com Maria Helena Bandeira, que está com um entrevistado especial. Conta pra gente quem é esse entrevistado, Maria Helena. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Esse entrevistado é o Mosair Salomão, que é professor aqui da PUC e também é o secretário de comunicação. A gente vai falar sobre as expectativas da PUC em relação ao vestibular desse ano. Mosair, como que a PUC se prepara para esse vestibular, um dia tão importante? É uma preparação. Primeiro é preciso dizer isso, quer dizer, é um histórico de vestibulares, todos muito bem sucedidos, especialmente aí depois da entrada da medicina, que requer, claro, mais atenção, mais cuidados em função do elevado número de candidatos vaga, mas é a preparação de sempre. A gente tem muito cuidado com o entorno dos campi e unidades onde provas acontecem, também muito cuidado para que o aluno chegue aqui, tenha o máximo de tranquilidade em termos para que precise se direcionar em relação a cartão de inscrição. Ninguém fica sem fazer prova porque esqueceu isso ou aquilo. Nós, claro, todos cercados aí com todo cuidado em relação à documentação e identificação do aluno, nós possibilitamos tudo isso. Eu diria assim, que a PUC tem uma grande expertise, que é esse vestibular que reúne aqui todos os semestres milhares de pessoas. Mosair, a PUC Minas foi eleita pela 6ª vez a melhor universidade privada, né? E também pelo Vaticano a melhor universidade católica. Qual que é a diferença para o aluno que vai ingressar aqui na PUC? Bom, eu acho que você menciona duas coisas importantes. Uma, a qualidade atestada por diversos indicadores, entre eles o Guia do Estudante. Depois, o reconhecimento pelo Vaticano de que a universidade é maior, que a PUC Minas é a maior universidade católica do mundo. Afinal, aqui estão, ao todo, somando-se graduação, os diversos níveis da pós-graduação, cerca de 60 mil alunos, incluída também a educação à distância. Me parece que o diferencial passa por vários pontos. Entre eles, essa formação humanística crítica, isso não é só retórica. A PUC tem um modo diferente de formar. Segundo, exatamente porque a universidade se colocou nesses mais de 55 anos de história como uma universidade que valoriza e realmente pratica extensão. Ou seja, os portões da universidade, os muros da universidade estão amplamente abertos à sociedade e, mais do que isso, a pesquisa, com os nossos mais de quase 30 programas hoje de mestrado e doutorado e por aí desenvolvemos a nossa pesquisa. O aluno que chega aqui encontra uma formação superior. Mais do que isso, encontra profundos laços de conexão com a sociedade. E é por isso que a gente cada vez mais entende que a PUC Minas, como diz o nosso lema, é isso, ela é muito mais do que uma universidade. Muito obrigada, professor. Aline, você viu aí que a preparação da PUC é grande para esse dia. Segue daí que a gente vai ficar daqui. Até mais. Muito Maria obrigada. Helena para o Conexão Vestibular. Que a água própria para o consumo, ela é um recurso finito. Então, acho que se esse cuidado tivesse sido tomado há muito tempo, de todo mundo ter a consciência de que um dia poderia acabar e todo mundo economizar, né, no próprio dia a dia, eu acho que a situação poderia estar bem diferente. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente sempre pensa, né, naquele consumo que a dona de casa, que todos nós temos, né, em casa, com a lida diária, né, do gasto de água, mas a gente tem que lembrar também dos agricultores, a gente tem que lembrar das indústrias, que são aí onde tem um grande gasto de água, né? Podemos também falar das mineradoras, estamos no nosso estado, né, que é rico em minério de ferro, e esse minério, muitas vezes, com a extração desse minério, vai embora a nossa água. Então, o planejamento tem que estar em todos os setores, né, Jaqueline? E muitas pesquisas mesmo mostram que todo
todos esses setores, a grande maioria dos gastos da água vai para esses setores. Então, não é só a gente, mas é uma consciência geral assim, dos empresários para poder reverter uma situação que já está muito crítica. Exatamente. Rafael, a gente está falando sobre esse assunto de economia de água, né? Você tem dicas, assim, tem alguma coisa que você faça na sua casa para economizar um pouquinho a água? Olha, Aline, eu tento, mas o que todo mundo faz, que é tentar tomar banho mais rápido, né? E, por exemplo, lavar o carro. Tem que lavar com balde, não pegar a mangueira e tacar água no carro. Então, eu tô tentando nessas questões mais básicas mesmo, que eu acho que estou conseguindo, pelo menos por enquanto, acho que é fazendo a minha parte, né? Você fez uma matéria especial para a Web sobre essa temática, né? Conta pra gente como que foi. Olha, foi uma matéria bem interessante, daqui a pouco vocês vão assistir. A gente pegou um bebedouro aqui do Campus Coração Eucarístico, a gente fechou ele e a gente viu qual seria a reação das pessoas quando não tivessem água para beber. E foi bem interessante, a gente ficou lá um tempinho bom, vendo a reação das pessoas, gravou e saiu esse material aí que nós vamos conferir daqui a pouquinho. Então vamos conferir agora, por que não, né? Vamos rever aí a situação e analisar como é que foi a reação das pessoas. Vamos ver? Neste caso, a nossa produção fechou o registro do bebedouro, mas a falta d'água já é realidade. Um mês após o lançamento da campanha Cada Gota Conta pela Copasa, a população cumpriu apenas 1/3 da meta de reduzir em 30% o consumo de água na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso mostra que as pessoas não estão prontas para viver sem água. Moço, como você está lidando com a falta d'água? Eu tô com sede. Preciso beber água. Você que fechou? É uma questão que há muito tempo já devia ter sido pensada, né? E hoje que a gente está vendo nas redes sociais, na mídia, mas você vê, né, como é um espanto a princípio. A gente nunca para pensar, né? A gente sempre acha que sempre vai ter mais, nunca reflete. O professor de Ciências Sociais da PUC Minas, Euclides Guimarães, explica por que o brasileiro tem a cultura do desperdício. Eu acho que, em princípio, porque sempre teve muito, né? Abundância e o próprio desconhecimento da esgotabilidade dos recursos, isso tudo, de alguma maneira, fez com que a gente nunca tivesse muita preocupação em racionar ou racionalizar sequer o uso da água. Isso aí é uma coisa bem simples, é porque sempre teve mesmo. Eu diria que somos todos culpados. A gente vive numa sociedade que tem a cultura do desperdício. A gente também vive numa sociedade que desperdiça na agricultura, na pecuária, que é uma parte muito importante da nossa economia. E em outros setores também da gestão a gente vê culpados, porque essa crise vem sendo anunciada há muitos anos e poucas providências de infraestrutura foram tomadas. Eu diria que a crise é muito mais de gestão do que do próprio recurso. É possível que haja uma mudança de cultura? Acredito que sim, é possível e acho que até vai acabar acontecendo, inevitavelmente, um pouco porque já não
a inesgotabilidade que se imaginava que fosse durar eternamente, né? Bem, gente, vamos voltar ao Campus Coração Eucarístico com Natália Cassionato. Natália, o que você traz de informações? Parece que já tem gente deixando as provas? Isso mesmo, Aline. Já se passaram um pouco mais de 2 horas do decorrer da prova. O horário de sigilo já acabou e eu tenho aqui ao meu lado João Francisco para falar com a gente. Olá, João. Como que foi a prova para você? Eu achei a prova meio difícil, mas estava tranquilo de fazer, assim. Não me apresentou muita dificuldade. Certo. E você acha que dá para passar? Com certeza. Que bom, boa sorte. É isso, Aline. Muito obrigada. É com você, Natália Cassionato, Conexão Vestibular. Ai, gente, ainda fiquei curiosa para saber qual foi o tema da redação. Eu espero que o próximo candidato fique mais à vontade e conte pra gente, né? Estamos aqui novamente com Gabriele Assis, também com Rafael Leite. O que vocês trazem pra gente, Gabriele, sobre o nosso assunto da água? Então, Aline, como vocês tinham comentado mais cedo, a falta de água para pequenos agricultores já é uma realidade. A transposição do Rio São Francisco tem causado muitos problemas para a região e a falta de chuva também. E aí, a respeito disso, vamos conferir o que as pessoas falaram na enquete que a gente fez nas redes sociais. É isso aí, Gabi. A gente comentou no início do bloco que a gente fez a seguinte pergunta nas redes sociais. O que você faria se ficasse sem água hoje? A Laís Marçal deu uma brincada aqui e falou: beberia minhas lágrimas de desespero. E a Karina Xavier falou: tentarei me virar à moda antiga. Banho na caneca, feijão sem caldo e morrendo de sede, e uma carinha triste no final. Aline. O pessoal tá tratando esse assunto com muito bom humor, mas é um assunto sério, né? Um beijão pra Laís Marçal, que também já passou por aqui. Bem, gente, o Conexão Vestibular vai para um rápido intervalo e a minha participação fica por aqui. Nos próximos blocos, vocês curtem a companhia da jornalista Ana Carolina Amaral, que vai trazer outras informações sobre a PUC Minas e a cobertura ao vivo do vestibular segundo semestre de 2015. Até a próxima!